Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Também eu não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A Escritura hoje nos oferece esta bela narrativa da profecia de Daniel. Nós estamos nesses dias, se observamos bem, lendo textos, escutando narrativas cada vez mais longas. E elas são longas na medida em que apresentam a nós os conflitos da existência. O evangelho de ontem era longo. Evangelho do amigo de Jesus, Lázaro, que atravessa a morte. E por graça de Deus, esta morte torna-se um sinal para manifestar a glória dele. Hoje nós estamos diante de uma jovem, desamparada e só, vítima dos juízos perversos de homens escravos de si e dos próprios desejos. Lembremos do rei Cláudio em Hamlet, dizendo com certa ironia a respeito do seu sobrinho príncipe da Dinamarca: é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Não raro aqueles que muito têm e que podem dispor, julgam-se no direito de comprar juízes, de perverter a lei e de imaginar que todos, cargos, funções e pessoas estão apenas aqui para confirmar seus desejos, suas expectativas e as suas perversões. A ideia, já que nós estamos nos aproximando do grande centro do ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal, integrado na Semana Santa, é de uma noite que vai se tornando cada vez mais escura. A noite da morte de Lázaro, a noite dos juízos perversos dos magistrados deste mundo, porque já se aproxima o raiar do sol na Páscoa. Se nós podemos nos recordar daquela delicadeza de Michelangelo, quando pinta a Capela Sistina, as imagens de um lado são das grandes sibilas, profetisas do mundo pagão, e do outro lado são dos grandes profetas das escrituras veterotestamentárias. Michelangelo começa pintando imagens bem pequenas e elas vão crescendo de tamanho para dar a entender que tanto na perspectiva pagã, na aspiração das sibilas, isto é, das profetisas do mundo antigo, havia o germe da esperança trazida por Jesus Cristo, quanto propriamente nas escrituras veterotestamentárias, já que os profetas emprestam seus lábios para que o Deus da vida e cuja palavra devolve a vida possa falar. Pois bem, estamos tanto na primeira leitura quanto no Evangelho diante do abuso. O abuso. É muito pertinente
que os dois casos de abuso se refiram a mulheres, não é? Nós sabemos, por análise da história ou da literatura, o quanto várias mulheres ao longo da história foram violentadas das diversas maneiras possíveis por conta do Estado, de figuras masculinas, quando não, da religião. Nos recordemos, estes que são juízes, são anciões do povo, deveriam ser promotores da justiça e pervertem a justiça com um direito que é falso. Assim como os fariseus, os mestres da lei, os judeus que se aproximam de Jesus, fazem aquilo que nos recorda o Salmo: agem mal tendo a lei por pretexto. É isso. A Escritura tem uma sensibilidade profunda com relação ao feminino. No Antigo Testamento e, sobretudo, no Evangelho, já que Cristo se aproxima das mulheres, e algumas mulheres que poderíamos nós dizer mulheres de má fama. Jesus é questionado durante vários momentos por ser amigo de publicanos, de pecadores e de prostitutas. Acontece que Jesus sabia aquilo que também nós devemos saber. Às vezes há mais misericórdia, mais generosidade, mais abertura à graça entre pecadoras, adúlteras e prostitutas do que entre magistrados, entre políticos, entre sacerdotes, bispos et caterva. Pois bem, a primeira leitura, Susana, diante do abuso dos homens, dos juízes e dos magistrados, invoca a Deus em sua solidão. E o que ela diz no versículo 42 da leitura que nós escutamos? Chorando, desamparada, não tendo ninguém quem por ela olhasse, faz a sua oração. Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levanta contra mim? Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. Este lugar de Susana, o lugar da solidão, é o nosso. Todos nós somos filhos exilados, atravessamos um vale de lágrimas. A solidão é condição irrenunciável da nossa existência. A gente até pode imaginar durante a vida que há alguém que possa suplantar a nossa solidão. O que a gente tem são escoltas. Ninguém sofre nossas dores, ninguém nos conhece, ninguém é capaz de dar resposta cabal às nossas respostas. Iludido será aquele que imaginar que o esposo, a esposa, os filhos serão capazes de corresponder às expectativas do nosso coração. Toda expectativa projetada sobre o esposo, sobre o filho, sobre um padre ou sobre quem quer que seja está fadada à frustração, porque a solidão é a condição ontológica em que nós nos encontramos. Haverá então duas maneiras para burlar a solidão, a falta e a angústia. Uma delas é viver no estado de inautenticidade. O tempo todo fugindo de nós, fugindo daquilo que mais importa, alcançando escoras. Um relacionamento pode ser uma escora. O excesso dos bens pode ser uma escora. Excesso de tempo gastado na igreja para fugir de casa pode ser uma escora. E assim nós viveremos na inautenticidade. Uma outra maneira também de burlar a escora, que é outra maneira então de burlar a solidão, é nós vivermos num estado de perversidade. Quando nós vamos lá à teoria psicanalítica de Freud, o que é um perverso? Um perverso é alguém que não aceita aquele limite que é próprio da condição humana. Quer dizer, existe um outro para além do nosso desejo. É por isso que existem as leis. Quando nós vamos educando uma criança, a gente tem que ajudar, que não é só ela, ajudá-la a entender que não é só ela que tem direito a ter brinquedos. As outras também têm, que ela tem que dividir com os irmãos, que ela tem que ser generosa. O perverso tem um enquadramento psíquico, um defeito de fábrica que não lhe permite saber isso. O perverso é alguém, pode ser político, pode ser política, pode ser padre, alguém que imagina que os outros estão sempre aqui para corresponder ao seu fetiche. Os dois juízes da primeira leitura que nós escutamos eram perversos. Os homens, fariseus, mestres da lei, a respeito dos quais fala o Evangelho, eram perversos. E é até muito curioso, né?
que Jesus diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, e vão saindo um a um, do mais velho ao mais novo. Nós não podemos aqui entrar com precisão nos meandros deste relato, mas é porque possivelmente, considerando que ninguém adultera sozinho, o homem que tinha adulterado com esta pecadora estava lá, apontando o dedo. Isto é uma característica de quem é perverso, punir nos outros as suas próprias imperfeições. Portanto, por detrás de alguém que está o tempo todo querendo que a família seja sempre muito certinha, portanto, por detrás de um padre que tem a moral e o catecismo na ponta da língua, portanto, por detrás de uma senhora de igreja que reza o tempo todo, pode ser alguém que não dá conta de si e das próprias fragilidades e, portanto, se pune e se castiga nos outros. E lembrando-nos daquilo que diz Ofélia a respeito dos pastores, do tempo dela, não dos nossos. Os pastores entregam aos outros sacrifícios e trilham para si mesmo o caminho do céu. Às vezes, na religião, nos magistrados, na política, está cheio de gente que tem uma lista de sacrifícios a respeito dos outros, daquilo que a nora tem que fazer para ser perfeita e ilibada, mas trilha para si mesmo um caminho de muita condescendência, de muito amor próprio, de muita comiseração para com as próprias interdições, os próprios caprichos e os próprios fetiches. Neste lugar, então, da solidão de Susana, em que todos nós podemos nos encontrar. Todos nós já experimentamos em algum momento uma angústia profunda em que alguém nos julgou, alguém nos traiu, sendo injustiçados, foi dado nós nos sentimos desamparados. A nossa tentação neste momento é desesperar, mas Susana espera, lembrando daquilo que vai lembrar o apóstolo Paulo. A esperança decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, graças ao Espírito que nos foi dado. E como Susana, é preciso nós nos agarrarmos ao Deus vivo e verdadeiro que defende a causa da viúva e do órfão e, portanto, em sendo nosso amigo, lutará também por nossas causas. É o que Susana diz: vós sois o Deus eterno. Nós passamos e somos limitados. Quando Hamlet toma consciência de que o seu tio Cláudio tinha matado o pai, envenenando-o pelos ouvidos, e que a mãe tinha se casado com o assassino do pai, para assim ele e ela se tornarem rei e rainha da Dinamarca, ele faz aquele belo monólogo, já bastante reproduzido em nossa arte: ser ou não ser. É isto, né? Cada um de nós, junto com Susana, com Hamlet, junto com esta adúltera, se encontra diante desta dúvida: ser ou não ser? E aí a tendência é a gente imaginar: não posso ser, porque sou fraco, sou limitado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso nos deprime. Quando a gente experimenta a angústia, a solidão, este vazio, este desamparo, a nossa tendência é regredir, é desanimar, não encontrar uma luz no fim do túnel. Mas Susana, tendo consciência da sua fraqueza, da sua limitação, ela prolonga o diálogo de Hamlet e diz: eu escolho ser, mas não ser sozinho. Escolho ser com aquele que é. Porque o Deus de Israel é aquele que escuta, é aquele que se envolve com as dores, é aquele que, em sendo amigo, e vai se revelar na Sexta-feira Santa como o compadecido. Porque as chagas de Jesus na cruz não são deles, ele não tinha pecado. Mas ele escolhe ter em si e na própria carne as chagas que são nossas, para que por meio de suas feridas nós sejamos curados. Quando Moisés pergunta: qual é o seu nome para que eu possa apresentar ao povo e o faraó acredite que é legítima esta libertação, ele diz: meu nome é Eié Asher Eié, eu sou aquele que sou. Portanto, o limite da nossa condição, porque nós não somos,
o limite da nossa fraqueza, porque nós somos frágeis, como Susana é frágil, sobretudo quando há um poder religioso, político, jurídico sobre nós. Este limite pode ser superado pela graça de Deus, que é sabedoria da insensatez, é força da nossa fraqueza. O Deus que é capaz de ser, Eié, Asher Eié, porque é eterno, é desde sempre, nos ama com um amor eterno, e lá onde nós não formos capazes de ser, Ele será. Esta prece provoca suspiros no coração de Deus e Ele suscita Daniel, um jovem, porque esta é a ironia do texto, um jovem que é capaz de alcançar aquilo que os anciãos, por sua perversidade, não são capazes de alcançar. Lembremos-nos de outra peça de Shakespeare, Rei Lear, Ricardo III, que se diz, pena, não é? Rei Lear envelheceu sem tornar-se sábio. Daniel, em sendo profundamente jovem, num contrassenso, porque os jovens geralmente não são sábios, né? É capaz de, em se deixando inspirar por aquele que é, aquele cujo amor suplanta a nossa fraqueza, estabelecer um juízo. Este é o significado, inclusive, do nome de Daniel. Deus é minha justiça. A justiça de Deus, que se manifesta na contradição, é capaz de salvar esta jovem das garras dos seus perversos detratores. Esta primeira leitura se comunica com o salmo que nós acabamos de escutar. Lá onde nós somos ovelhas limitadas, famintas, atravessando desertos, é preciso deixar que o Senhor seja o nosso pastor, porque nós somos limitados, sós, desamparados, não somos. Mas Deus é graça, Deus é amparo, Deus é o pastor que nos conduz e Ele é capaz de nos guiar no caminho mais seguro. Mesmo que nós, como Susana, como esta mulher do Evangelho que acabamos de escutar, como Hamlet, passarmos por caminhos tenebrosos em que tivermos dúvida se seremos capazes de ser. Lá onde nós não fomos, este pastor que é protetor e guia da casa de Israel e que é sempre sensível às nossas dores, porque, como ele diz a Moisés, ele escuta, vê o clamor do seu povo, desce para salvar. Se for preciso, suscitará dos lábios dos jovens e das crianças uma palavra de justiça que irá nos libertar. Por isso que ainda que passemos pelo vale tenebroso, nenhum mal nós deveremos temer. Irmãos e irmãs, termino esta reflexão com uma delicadeza a respeito do Evangelho que acabamos de escutar. Susana, no jardim, experimenta a justiça e a graça de Deus. E esta mulher que esteve à mercê de ser apedrejada por um exercício perverso da lei de Moisés, é aquela que Jesus encontra depois de rezar no Monte das Oliveiras. E aqui devo me lembrar de uma frase belíssima de D. Helder Câmara, que diz que a gente tem que ser como a cana. Por que lembrei-me de cana? Porque o que é a oliva, do azeite de oliva? É a azeitona esmagada. Assim como a cana, a garapa da cana é fruto de uma planta que se deixou moer. E aí vai dizer D. Helder Câmara, a gente tem que ser como a cana. Mesmo esmagado, mesmo triturado, ser capaz de dar um sumo que é doçura. Peçamos a graça de Deus para que atravessemos as trevas em que todos nós nos encontramos e as dores todas para que pela graça de Deus, pela justiça do amor de Deus, que não é outra coisa que a sua misericórdia, nós, em sendo esmagados de segunda a segunda, possamos oferecer um bálsamo que cura. Nas oliveiras estaremos nós daqui a alguns dias com Jesus Cristo. Ele se tornou sensível às nossas dores e mesmo esmagados, mesmo triturados, ofereçamos o bálsamo da doçura do amor de Deus. Porque o Senhor sempre se recorda de nós e jamais será confundido quem puser nele a sua esperança. Porque se nós não somos, Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.